Bom, imagina a situação de um garoto que ele tá sozinho porque o pai dele saiu a trabalho, e por conta disso, ele tem que cuidar da casa. E até que a vida dele parecia tranquila e normal, mas tem um porém. Acabou aparecendo uma garota na casa dele pedindo pra ele contratar ela como empregada. Só que ela não é uma empregada qualquer, porque basicamente ela é uma ex-assassina. Só que nem tudo é o que parece, porque aconteceu uma situação que ela precisou salvar a vida dele, que a princípio ele até pensou em rejeitar em ter essa nova empregada, mas ele mudou de opinião. E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Kimi wa Meido-sama, que é um dos animes novos dessa temporada sobre uma garota que ela não entendia muito sobre os sentimentos, já que desde pequena ela foi criada para ser uma assassina, só que ela vai descobrir como é que é ter uma vida normal, além que vai acabar rolando um romance entre ela e o protagonista. Então basicamente é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você é novo por aqui, dê uma olhada se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse, beleza? E esse anime começa com o protagonista acordando porque ele tinha escutado alguém batendo na porta. E um detalhe é que a casa dele, principalmente o quarto, tá um lixão. Ele parece aqueles caras que moram sozinho e não conseguem limpar um prato, tá ligado? Mas enfim, né? Ele escutou a campainha tocando e foi atender. E quando ele olha pela câmera de segurança, era uma linda garota vestida de empregada que acaba pedindo pra ele contratar ela como criada. É uma situação bem inusitada que inclusive eu já até vi isso em uma outra obra, só que essa aqui aborda de um jeito mais interessante, confia. Engraçado que depois que ele recebeu essa visita, foi só aí que ele resolveu limpar todo aquele lixo. De que adianta você arrumar a casa só quando a pessoa já vai te visitar, tá ligado? Mas enfim, ele chegou a oferecer uma bebida pra ela depois disso, o que na verdade ele até deixou ela entrar porque ele não pensou muito a respeito na hora. Só que o plano dele era enrolar um pouco a garota pra depois mandar ela ir embora. Só que antes disso, ele começou a puxar um pouco de assunto com ela, perguntando onde que ela trabalhava antes dela ir parar ali, e a garota simplesmente fala sem filtro nenhum que era com assassinato. E quem desafiava os patrões dela antigamente era morto. NANI? O que a princípio o protagonista pensou que era uma piada, mas na verdade era sério. Inclusive ela fala que foi por indicação que ela parou ali. E um detalhe que vale mencionar nesse começo é que não explica quem que é esse patrão dela, ou por que ela foi justamente na casa dele, saca? É um dos mistérios que provavelmente não vai ser revelado agora. Então não se prenda ao detalhe do porquê ela parou ali, tá ligado? Mas enfim, né? Ele claramente ficou muito assustado quando soube que ela era uma assassina e queria mandar ela embora dali educadamente. Só que antes disso, ele só pergunta se aquele patrão tem alguma ligação com a família dele. Então meio que a empregada falou que tem, mas ela não aprofundou muito sobre isso. E o Hitoyoshi ficou tão nervoso conversando com ela que ele perguntou qual que eram as especialidades dela. E a garota, ela é realmente boa, porque ela tem habilidades ótimas com facas. Ela demonstrou um pouco das habilidades dela pro Hitoyashi e parecia muito orgulhosa disso. Só que ao invés do protagonista ficar surpreso e achar aquilo muito foda, na verdade ele foi com medo. Mais do que ele já tava, inclusive. O lance é que depois disso, ele acabou falando que não tem ninguém que ele queira que ela mate. Ele não faz ideia de quais os motivos desse patrão dela, mas que infelizmente ele não poderia contratar ela. E até que apesar que ela ficou muito triste ao ouvir aquilo, mas ela entendeu. Ela pediu desculpas pela intromissão, né, e foi embora. Só que depois que ela foi embora, o Hitoyoshi acabou notando que ela esqueceu um guizo. E mesmo que ele tivesse com um pouco de medo dela, ele foi atrás dela para devolver. O problema é que ele foi correndo atrás dela sem olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Então ele ia ser acertado em cheio pelo famoso caminhão-san. Então será que se ele morresse ali, ele acabaria parando em algum isekai genérico? Bem, nesse caso nunca saberemos, porque é claro que o protagonista, ele não morreria no primeiro episódio, porque mais uma vez na sequência, a Maid mostra que ela é muito ágil e salvou ele, antes que ele fosse atingido pelo caminhão-san. Ela acabou fazendo isso por impulso, e claro que ele agradeceu, né, porque ela salvou a vida dele no final das contas, só que ela também estava meio paralisada, porque ela nunca tinha salvado a vida de alguém antes. Inclusive, eu até acho uma reação normal vindo de uma assassina, mas ele devolveu o guizo pra ela e ela agradeceu por ele ter levado, né, e já tava indo embora de novo. Só que depois disso que aconteceu, né, ele se sentiu meio culpado e resolveu contratar ela. Então no fim das contas ele acabou mudando de ideia. Só que parece que na sequência ele se arrependeu um pouco, porque quando corta pra casa dele, ela acabou mostrando sua coleção de facas. Então Hitoyashi acabou explicando que não é pra esse tipo de faxina que ele contratou ela, era só basicamente pra limpar a casa. Então o que eu acabei notando pelo comportamento dessa empregada é que o nome empregada provavelmente é algum código pra assassina, e fazer faxina ou limpar seria como dar cabo de alguém, saca? Até porque na prática mesmo, ela nunca foi uma empregada de verdade. Então se eu tiver correto é isso, a empregada é um código pra assassina. E mais pra frente fica mais claro ainda. Por isso até faz sentido do porquê ela confundiu as coisas, saca? Ela nem sabe, pra vocês terem ideia, que faxina significa limpar. E mesmo quando entre aspas ela entendeu isso, ela pensou que aquele monte de sacola tinha corpos dentro, tá ligado? A mente dela praticamente é toda voltada a assassinato. Que o Hitoyoshi, ele até teve
teve que ensinar essas coisas pra ela. Então ela acabou perguntando que se ela fizesse uma boa faxina, ele ia contratar ela, o que até ali pareceu que eles tinham um trato, só que ela é péssima nisso, o que acabou deixando a Maid um pouco mal e dá pra entender. Ela nunca fez uma faxina na vida, então óbvio que ela cometeria erros. Ela até se sentiu um pouco mal porque na sequência ela não tava fazendo nada direito. Ela pensa tipo, como ela pode pedir um emprego que ela nem consegue fazer? Só que o Hitoyoshi sabe que ela tá fazendo uma coisa que ela nunca fez antes, então ele resolve ajudar ela e ensinar também. E no fim acabou dando tudo certo, de deixar a casa limpa. E como ela não sabe cozinhar, ele mandou ela ir tomar um banho enquanto ele fazia o jantar. E ela ficou meio pensando enquanto tomava banho que ele agradeceu ela. Parece que ela não é nem um pouco familiarizada com elogios, saca? Então depois que ela tomou banho, né, o Hitoyoshi começou a fazer o jantar. Ela inclusive chegou a ajudar ele, já que ela é muito boa com cortes. Só que foi nesse instante que acabou mostrando que antigamente a vida da Maid era meio vazia. Pois quando ele pergunta o que ela gosta de comer, ela fala que nunca teve interesse em comida, porque a alimentação é apenas uma coisa necessária. Então ela nunca se preocupou com o gosto. O que o Hitoyoshi ficou um pouco indignado, então ele ia fazer ela experimentar uma coisa da hora. Então ele acabou se tocando que ele chama ela de Maid-san o tempo todo e acabou perguntando qual que era o nome dela. E o pior de tudo é que ela acabou contando que ela não tem um nome, porque os patrões dela sempre chamaram ela da forma que queriam. Então ele também poderia chamar ela pela forma que quisesse. Só que o Hitoyoshi acabou comentando que ele não é bom em dar nomes, então ele ia continuar chamando ela de Maid-san, pelo menos por enquanto. O que ela acabou ficando pensativa porque ela nunca se portou da forma que chamavam ela antes. Só que ela estava se sentindo um pouco estranha agora. Mas enfim, depois disso eles foram jantar e ela tentou experimentar o gosto da comida, que nesse momento ela começou a ter um flashback que inclusive nessas cenas acaba mostrando que a vida dela não era nada fácil. Então tudo que ela vai passar com Hitoyoshi praticamente são experiências novas. Tomar banho de banheira, limpar a casa, a comida, a companhia de uma pessoa no jantar, toda essa experiência tá sendo nova pra ela. Inclusive até o quarto que ele preparou pra ela, que é a primeira vez que ela tem um. Então essas coisas faz ela lembrar do passado sofrido dela. Então é quando a Maid acabou pensando que ela não quer que eles chamem ela de mulher fria como os antigos patrões dela chamavam. Mas enfim, na sequência, o Hitoyoshi acaba falando pra ela provar a comida com molho. Então ela resolveu fazer isso, e quando ela prova, ela mudou de ideia. Ela simplesmente adorou a comida com aquele molho. Pela primeira vez ela comeu alguma coisa que ela realmente sentiu gosto e gostou, saca? O engraçado é que naquela noite o Hitoyoshi escutou um barulho e foi conferir. Ele até ficou com um pouco de medo da Maid estar aprontando alguma coisa, só que na verdade ela não pensou em outra coisa além do molho. Ela tinha saído no meio da noite pra assaltar a geladeira, o que deixou ela bem nervosa de ser pega no flagra. Só que ele se juntou a ela porque ele também estava com fome. Inclusive, ele até fez comida pra ambos. Só que naquela noite o Hitoyoshi, ele não acordou só porque ele estava com fome, mas sim porque ele também teve um pesadelo. Que inclusive a Maid escutou um barulho vindo do quarto, né, que ela foi conferir porque ela pensou que ele estava sendo atacado, e ela acabou pegando ele chorando enquanto dormia. Aparentemente, o Prota também tem alguns traumas, só que naquele momento ele ficou um pouco constrangido de ter sido pego naquela situação. Só que ela acabou comentando que ela também teve, entre aspas, um pesadelo, que na verdade não pareceu tão pesadelo assim, na verdade foi só um sonho. Que ela acabou vendo um molho kontatsu gigante falando que ela podia comer o quanto ela quisesse. Só que quando ela foi fazer isso, ela acabou acordando. Por isso que ela foi comer na geladeira, tá ligado? Só que ela comenta que esse foi o primeiro sonho que ela teve que não envolvia matar ou morrer, e que até hoje ela não sentia nada enquanto sonhava. Só que dessa vez foi a primeira vez que ela quis continuar sonhando. Então ela se sentiu um pouco mal de ver ele daquele jeito e não conseguia ajudar. Só que o Hitoyoshi fala que tá tudo bem porque isso acontece às vezes, porque ele sente falta da mãe dele e ele só conseguia dormir quando deitava no colo dela. Então a Maid acaba falando que se esse fosse o caso, ele podia deitar no colo dela. E apesar da vergonha, ele fez isso, porque ela tinha ficado triste de ter sido rejeitada e também pensamentos ruins começaram a consumir ela, já que antigamente ela sempre foi vista como uma ferramenta de matar. Talvez até falaram pra ela que ela nunca iria conseguir consolar ninguém, saca? Só que o Hitoyoshi meio que iluminou a mente dela, que fez ela parar de pensar isso. Ele acaba falando que tava tudo bem e que tava melhor. Então ele acaba comentando meio que de uma forma narrativa de que essa é uma história de uma empregada que encontrou uma família. E talvez o marido, porque também é um romance entre eles dois. E esse anime ele tá bem legal e conforme os episódios vão passando, ela vai entendendo mais os sentimentos e substituindo lembranças ruins por lembranças boas. E a irmã do protagonista, ela já shippa os dois, então acredito que alguma hora um romance vai acontecer. Eu só falei do primeiro episódio, então se vocês quiserem mais vídeo desse anime, comenta aí Maid que é pra eu saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.